One small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar. Olá, aqui é o Homero Maier e vamos começar o MazeCast 007. Oi, Thaís. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo tranquilo também. Um pouco gripada, mas tá tudo certo. Estamos os dois e é até bom falar isso no começo do programa, porque nos perdoem por qualquer dificuldade na pronúncia de algumas palavras, porque hoje está difícil. Mas vamos lá, vamos começar esse programa, que é um programa bem diferente. Hoje a gente vai começar o MazeCast 007 e a gente vai comentar um pouco sobre essa trajetória das últimas semanas, em que a gente trouxe para cá em cinco programas diferentes, convidados muito especiais, e hoje a gente vai fazer um recap de como foram esses MazeCasts, dos temas que foram abordados, do que a gente comentou por aqui, e trazer um pouquinho, porque tem muita gente nova acompanhando a gente, muita gente que veio aos poucos ao longo desses primeiros episódios, e a gente quer mostrar para vocês um pouco do que ficou desde o segundo episódio, quando a gente trouxe a Vitória, até o último episódio com a Vera e com a Andréa, o que a gente debateu por aqui, para que vocês possam se interessar, se gostar do que a gente trouxer desse programa, vocês correrem atrás, verem os programas mais antigos, entenderem um pouquinho do que a gente está tentando trazer no MazeCast. Então esse é um recap. E a gente vai mostrar um pouquinho desses convidados tão especiais que fizeram parte do MazeCast até aqui. E, claro, a gente vai abrir caminho aí para os novos convidados que vêm também nas próximas semanas. Com certeza, eu acho que tem uma grande oportunidade aí também do pessoal já estar seguindo a gente, né, para que possa também ficar antenado nos próximos programas, que já tem algumas coisas muito legais programadas, né? Então a gente tem muitos assuntos aí, e mais do que isso, quer ver alguma coisa sobre marketing, sobre comunicação, design, sociedade, cultura, coloca aqui nos nossos comentários que a gente vai atrás e a gente vai trazer os conteúdos que também interessam para quem já está nos assistindo e para quem vier nos assistir daqui para frente. Isso aí, perfeito. Mazeheads Marketing, ou Mazeheads MKT, nas redes sociais, no YouTube. É só achar a gente lá e começar a seguir. E a gente sempre vai estar trazendo as novidades para todo mundo. E aqui no YouTube, especialmente, assina, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like nos vídeos e comenta. Porque a gente, principalmente nas premieres, a gente está sempre lá, ao vivo, durante a exibição do programa, com convidados para debater os temas que são apresentados aqui. Então é muito legal participar. E hoje, no final do programa, a gente também tem um agradecimento especial para algumas pessoas muito especiais que estão presentes nas nossas lives não, nas nossas premieres nas últimas semanas. Então, vamos começar esse programa já trazendo à tela aqui a Vitória Ribeiro. Olha só, a Vitória foi a nossa primeira convidada do MazeCast, no MazeCast 002, e a gente falou sobre marketing de influência, Thaís. É isso aí. A gente trouxe esse tema também porque ele é um tema
É um tema muito que ele permanece atual nos últimos 3 ou 4 anos. E com algumas mudanças, e eu acho que a Vitória abordou isso de uma maneira incrível, de uma maneira muito legal, abordou a questão de quanto o investimento ainda é importante, e ela colocou ali algumas questões que eu acho que foi muito, pelo menos assim, acho que esclareceu algumas coisas, além de trazer a ideia dos influenciadores, que não são influenciadores, mas que viram influenciadores, que eu acho que foi uma coisa muito bacana. Exatamente. E só para a gente falar um pouquinho mais da Vitória, eu vou deixar agora, na verdade, um pedacinho desse episódio para a galera conferir, para poderem ouvir da própria Vitória um pouquinho mais desse conhecimento que ela trouxe sobre o marketing de influência. Então, segura aí, galera, e vamos pro vídeo. Os diferentes tipos de influenciadores, eu acho interessante porque a gente estava comentando isso um pouquinho antes de começar o programa, questão de macro, micro e nano, né? E uma das coisas que na pesquisa para o programa eu achei bem interessante também foi o fato de que o tamanho da rede de seguidores, vamos dizer assim, o número de seguidores não é o fator mais importante para você ser um influencer ou não. Ele está muito mais ligado com realmente a qualidade do conteúdo que você produz e também com o engajamento do seu público, né? Então, às vezes, um influenciador que ele pode ter até um número relativamente pequeno, vamos dizer assim, de seguidores, mas que são muito influenciados, sabe que ele tem uma informação muito consistente, com muita qualidade e consegue engajar as pessoas, ele acaba sendo muito mais interessante do que alguém que pode ter dezenas de milhares, mas que na verdade não entrega necessariamente uma informação que provoca o engajamento. Como que a gente vê isso no dia a dia da comunicação? Eu trouxe até uma curiosidade para vocês. Existe o macro, o micro, o nano e o mega influenciador, que é aquele que tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Costumamos separar essa classificação assim por seguidores para que fique mais simples a identificação. Mas como você falou, muitos nano influenciadores acabam influenciando muito mais do que um mega, por exemplo. Costumamos dizer que os nanos eles têm uma aproximação até maior com os seguidores por ser um influenciador ali menor, que tem menos seguidores, que pode dar mais atenção ao público. Então, realmente, né, seguidores não diz a qualidade da entrega do influenciador. Uma coisa também que costumamos observar é que nem sempre as marcas devem, no caso, se associar a um influenciador só pelo resultado de vendas. Muitas vezes o influenciador ele pode não ter um alcance de conversão, né? No caso, fazer uma boa conversão de venda, mas ele tem um conteúdo tão bom que vai marcar o público daquela marca de forma tão íntima que aquela marca será lembrada. Então, existem outras estratégias ali que o influenciador pode estar utilizando para entregar um bom resultado para a marca, entende? Isso passa tanto do mega influenciador como o nano influenciador. Depende muito do objetivo, né, que vai estar atrelado a essa parceria. Isso, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, que a gente pode pensar até em influenciadores que eles têm um papel muito mais institucional, para trazer mais relevância até para a marca ou para o produto, né? Enquanto outros, efetivamente, você vai dizer, ó, tem um cupom aqui, coloca na sua tela e vê quanto é que converte, né? Então, eu acho que dá para pensar em estratégias assim bem diferentes, claro que eu coloquei uma bem do lado, outra bem do outro, mas eu acredito que dá para pensar mais ou menos nesse sentido, né? Sim, com certeza. Para as pessoas entenderem só a diferença, eu fiz uma anotaçãozinha. O macro, ele fica ali por volta de 100 mil a 1 milhão. O micro é de 10 mil a 100 mil. E o nano é com menos de 10 mil seguidores. Mas, como a gente falou, né, isso não vai definir se o resultado vai ser positivo ou negativo. O que vai definir é a entrega mesmo do influenciador, a interação que ele tem com o público, o alcance que ele tem. Tudo isso vai ser um grande diferencial. E vamos trazer, então, aquela pergunta muito especial, né? Que para quem está assistindo, para quem está interessado realmente em se tornar um influencer, você que tem uma agência que trabalha com esse mercado diretamente, que pesquisa novos influencers, busca oportunidades para as empresas, como que a pessoa hoje, o que ela pode fazer para ela se tornar um digital influencer, e aqueles que já têm uma influência, quais as dicas para eles crescerem?
Então, eu costumo dizer que a primeira característica forte que um influenciador deve ter é a definição do nicho. Mas eu vou falar aqui que antes disso é autenticidade, sabe? Hoje em dia, muitos influenciadores acabam crescendo mesmo sem ter um nicho definido. Isso já mudou muito, o cenário já se alterou completamente, como a gente estava falando. Às vezes uma pessoa ela não tem nem ideia de que ela vai postar um vídeo e vai viralizar. E após a viralizar, né, com o conteúdo autêntico que ela fez, é que ela vai pensar, não, agora eu vou estruturar o que eu posso falar para aproveitar esse público que chegou para mim. Então, antes a gente pensava logo no nicho de cara. Hoje eu falo que é autenticidade, é você encontrar uma forma de atingir ali as pessoas de modo que elas não te esqueçam, sabe? E você manter essa constância para que você consiga levar isso como uma profissão, tornar uma profissão de verdade, né? Não fazer aquilo de maneira esporádica e depois sumir, né? Aproveitar aquele público que chega fazendo planejamento, que aí vem a questão do nicho, você pensar o que eu posso fazer para que esse público continue comigo. Então, a dica principal é essa. Legal. Então, gente, olha, eu acho que vale lembrar, né, depois de todo esse conhecimento da Vitória aí, que na pesquisa do YouPix com a Nielsen, mais de 84% das empresas vão ampliar aí o investimento em marketing de influência nesse ano. Então, é um tema aí que vai continuar, acho que vai continuar aí muita tendência nos próximos anos. Perfeito. Então, vamos lá. Passando, então, para o programa, para o Macecast, na verdade, número 3, a gente trouxe o Alexander Baer, olha só, para falar sobre inteligência artificial e o desafio humano, que é a gente trazer a inteligência artificial para ser um parceiro, para somar, para ser uma ferramenta importante. Thaís, o que você tem para comentar sobre o Macecast 3 com o Alex? Eu acho que primeiro tudo a gente tem que comentar que os bastidores dele foi tão importante quanto o próprio programa, né? A gente teve ali umas conversas muito legais, eu acho que a gente conseguiu, né? O Alexander trouxe para a gente aí uma visão muito legal dessa inclusão da inteligência artificial para todos os profissionais, em qualquer idade, em qualquer momento, né? A gente focou um pouco também no profissional da comunicação, né? Mas eu acho que fazer realmente essa questão da maneira com que foi abordado o desenvolvimento de competências foi muito legal, assim, acho que vale a pena a gente pensar nisso e a gente refletir sobre isso até para a gente mesmo, né? Exato. Bem, só para complementar o seu comentário sobre os bastidores, a gente teve 1 hora de programa e eu acho que a gente tinha 2 horas de bastidores. Então, coisas que a gente precisa aprender com a Alex é que nos próximos programas a gente grava tudo, que aí dá 2 programas ao invés de 1. Mas realmente foi um programa muito legal. A gente falou muito sobre a mudança de cultura e a nossa mudança de comportamento em relação a essas novas tecnologias. E eu vou deixar agora um VT para a galera conferir um pouquinho de como foi esse programa. Então, eu vejo que essa é a sacada, né? Essa é realmente a sacada. Thaís, assim, a ferramenta do Bing, né? O copiloto, né? Ele está dando tendência. Novamente, é só fazer a pergunta certa, né? Como que ele estuda de hoje para trás, né? Eles têm se arriscado, talvez não 200%, né? Mas tem porque a ferramenta, ele tem o conhecimento do mundo inteiro, né? Não tem só de Curitiba, região metropolitana, não, ele tem mundo, em alemão, chinês, blá, 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 blá. Então, essas ferramentas, né, como um aumento da experiência ao cliente, mais uma que eu utilizei, eu fiquei de boca aberta. Não sei se é Flick, o Flickr, qualquer coisa assim. Eu passei o texto, escolhi o personagem, escolhi a voz e eles me deram, assim, montaram para mim em 15 segundos, né, vários formatos de vídeo. Né? Ou seja, quase como a minha voz falando o meu texto. Para fazer um short desse, eu não preciso pegar, cortar no InShot, não fazer o que, no CapCut, não sei o que, blá, blá, blá. Não, levaria o quê? Meia hora? Levaria meia hora. Né? Essa levou menos de 15 segundos. Né?
Então, assim, o que isso pode agregar? O que todas essas ferramentas que eu falei podem agregar para a experiência do cliente, né? E como você colocou aqui, ó, né? Potencializando as habilidades humanas com a IA. Thaís, lá no começo você falou, né? E o Mero também, né? É uma ferramenta para ajudar. É uma baita ferramenta para ajudar. Você até falou assim, né? Então, o que eu fazia em um dia, eu faço que seja em meia hora. E o resto do tempo? O resto do tempo eu vou estudar, né? O resto do tempo eu vou dormir. O resto do tempo eu vou andar. O resto do tempo eu vou curtir meus filhos, né? Ou eu vou sair para comer um sorvete, né? Então, né, eu vejo que a inteligência artificial para a qualidade de vida das pessoas. Para mim, trouxe muita qualidade de vida, né? É extremamente relevante, né? Porque aí você aprende a nova ferramenta e usa. Beleza, fez, qualidade de vida. E está todo mundo hoje, porque se você for olhar o LinkedIn, né, as empresas estão doentes. Os profissionais estão doentes. Cada vez mais e mais gente morre de infarto, né? Por quê? Porque a válvula de pressão deles não tem aonde sair. E aí eu acho que as habilidades relevantes para trabalhar em parceria com inteligência artificial poderia funcionar muito bem, né? Para baixar esse nível de panela de pressão dos profissionais. Né? E ter qualidade de vida, que é o que todo mundo quer, né? A grande dica, a grande sacada, né, que eu sempre gosto de levar para o mercado é assim: seja a Apple, né? Porque a Apple, em nenhum dos comerciais dela, vende computador, celular, essas coisas, né? Você nunca viu, né, show de liquidação em 56 vezes da Apple. Não, é 7.800, é 7.800. E aí formam filas e filas e filas 1, 2, 3 dias antes. Por quê? Porque ela leva, né, experiência ao mercado. Ela se diferencia do mercado. Então, você profissional, você tem que buscar, né, a trabalhar sua marca, sua imagem, né, no mercado. É o tal do marketing pessoal que eu até falei hoje, né? Não tem conhecimento, vá atrás da mudança da sua cultura, da transformação que a Thaís falou. Por quê? Porque, assim, são oportunidades para você. É para você pegar e abraçar essas oportunidades, né? E trabalhar aquilo que você tem de ponto fraco para transformar isso em pontos fortes, né? Então, invista no seu conhecimento. Invista no seu conhecimento, né? Porque o conhecimento é a grande chave, o conhecimento é a grande sacada, é a grande virada para qualquer profissional, né? Então, busque valor em você, que é a Apple, né? Ela não baixa preço, ela não faz em 300 vezes, liquidação de 7.800 por milhão, né? Não faz isso, é aquele lá e pronto. Por quê? Porque ela vende valor. Exato. Né? Simon Sinek, num material que ele fez, num TEDx que ele fez, procure lá, 18 minutos, né? Ele diz lá claramente, né, o porquê da Apple, né? Porque ela faz com amor. E ainda vende celulares, TVs, computadores, etc, etc. Né? Porque tem aquilo antes de tudo isso, que é o porquê, né? Então, seja uma Apple, mas invista em você, se diferencie, busque experiência. Esse é o meu recado. É isso. Então, fica aí as palavras do Alex. Invista no seu conhecimento, no seu diferencial. E o importante com inteligência artificial é realmente a gente aprender a utilizar as ferramentas para nossa produtividade. Eu acho que tem que aprender o tempo todo, né? Então, e agora, a vida toda, a gente vai estar aprendendo coisas novas. Exatamente. E é isso. Passando, então, para o programa 004, Basecast 4, a gente trouxe o Felipe Nasser para falar sobre neuromarketing. E a gente discutiu bastante o neuromarketing nesse programa, exatamente como pesquisa, como ciência e também como uma forma da gente entender o comportamento do consumidor. É isso mesmo. Olha quem apareceu aqui, Thaís. Ele ainda não
Então, é que como hoje a gente não tinha um convidado, o Pouca resolveu aqui Ó, aparecer como convidado para o programa. faz uma E olha moldura na só, tela, olha só. exato. Eu acho legal porque às vezes eu tô aqui, ele vem coçar a boca dele no microfone e parece que ele tá cantando. Algum dia eu vou fazer um vídeo disso e vou colocar uma música só pra galera ver o Pouca cantar mesmo. Vai ser ótimo. Olha só. Voltando ao programa do Felipe, uma das coisas que me chamou bastante atenção foi o fato da gente primeiro discutir o que não é neuromarketing, né? Porque tem tanta gente Exato. falando que, não, neuromarketing é isso, é aquilo, e na verdade não é, né? Então eu acho que isso foi muito bacana, porque a gente conseguiu delimitar muito como você falou, como pesquisa, como comportamento, como estudo propriamente dito, né? Então eu acho que aí foi uma coisa legal, foi muito mais delineando a questão da pesquisa. Então, acho que foi bem. Acho que foi muito didático, assim, para quem está Sim. vendo o que está aí passando pelo mercado. E esse é um programa bem interessante porque realmente a gente passou por um espectro muito amplo do tema. E a gente, inclusive, realmente, como você disse, abriu dizendo que não é neuromarketing. Então eu já vou deixar uma recomendação para a galera que gosta de marketing, gosta de ciência, gosta desse tipo de informação, para realmente ouvir esse programa por completo, porque a gente não tem como fazer um corte com toda a informação que a gente trouxe no programa, porque tem muita informação. O Felipe é um cara que fala bastante, que tem uma didática muito boa, ele realmente explicou muita coisa muito legal, mas agora eu vou deixar só o VT de uma parte pequena do programa, que é só um aperitivo para a galera poder buscar um pouco mais depois. Então, essa é uma pergunta muito comumente. Felipe, já que você faz um monte de pesquisa, tem acesso à comunidade internacional de pesquisa de neuromarketing, pessoas que são de renome, você conversa, tudo. Então, você tem um monte de dados para poder trazer para nós já pronto. Eu falei, não, porque as pessoas são diferentes. Apesar de comportamentos serem parecidos, estímulos também, elas vivem cultura diferente, o ambiente é diferente, e o ambiente muda tudo, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho muita pesquisa aqui para a região sul, da área de imóveis, ok? Imobiliária. Toda vez que a gente faz pesquisa, ele é para Curitiba, eu estou em Curitiba, então para Curitiba ele é muito parecido, porque o curitibano, né, quem mora aqui em Curitiba, não está mudando, hoje eu moro aqui, depois vou morar em outro lugar e é uma cidade, como a gente fala, uma cidade universitária. Não é. Então, uma cidade é uma capital, então as pessoas ficam por muito tempo. Então, eu consigo modular um comportamento daqui. Agora, se eu for, e é o que aconteceu, Felipe, então você tem essa informação, traz para Brasília. Eu falei, gente, Brasília é diferente. Eu tenho um ambiente político, econômico, social, financeiro diferente. E eu sei que essa parte a gente tem que olhar também no neuromarketing, por quê? Porque isso muda como as pessoas se comportam, como elas consomem, como elas são estimuladas. E eu preciso estudar lá. E isso eu falo de uma incorporadora grande da região do Centro-Oeste, pediu para a gente fazer uma pesquisa lá. Estamos no final das negociações já, para pesquisar como as pessoas que vão entrar no ambiente daquele imóvel, enfim, visito decorado, né, o imóvel decorado, como que elas vão reagir às interações. Eu falei, podemos fazer em loco, ao vivo, ali, a pessoa está ali, um monte de câmeras, ou podemos fazer uma visita guiada virtual na mesma proporção e a gente consegue fazer diferente, né? A mesma metrificação. Deixa eu fazer uma perguntinha, porque eu acho que, para mim, na verdade, a questão toda, ela tá um pouco nessa questão do processo. Então, por exemplo, você cria uma pesquisa que ela vai obter respostas fisiológicas. Sim. As respostas fisiológicas, posteriormente, você vai ter que levar em consideração esses fatores culturais, por exemplo, para você conseguir identificar respostas emocionais, positivas ou negativas, por exemplo? A resposta fisiológica é a resposta verdadeira, tecnicamente, que ele te dá. O corpo não mente, né? Então, quando a gente vê um homem, uma mulher bonita, que a gente fica ruborizado quando fala com a gente, se a gente é tímido, a gente não mente, não vai falar sou tímido, a gente fica, simplesmente. Mas, sabe, Homero, a gente tem que levar em consideração esses indicadores sociais. Por quê? A gente falar de pesquisa de neuromarketing, ou ter a aplicação do resultado. E a aplicação do resultado como marketing, como estratégia, ali, todo mundo, a gente tem que levar em consideração quem é o nosso público, né? O ICP, né? Que é o cliente perfeito, o ideal, quiser chamar.
é o perfil desse cliente, se ele tem o poder aquisitivo, onde ele está situado. E eu até falo, todo o processo de comportamento ele é geográfico. Não tem como não ser, porque a genética também é geográfica. Pouca gente fala disso, mas as variabilidades genéticas são muito geográficas, né? Então, a gente tem que levar em consideração todos os fatores que a gente pode colocar. Até porque hoje, a gente está falando algumas coisas técnicas aqui, parece que a pesquisa lá da imobiliária são só quase 7 dígitos de contrato, por aí assim, outras 6 dígitos, fala 200 mil, 300 mil, 2 milhões, 5 milhões. Gente, tem pesquisa que eu fiz para uma pizzaria que eu troquei por permuta. Né? Melhor trabalho para mim seria esse. A pesquisa e a gente leva... não vou trocar por pizza mais, tá? Mas assim, dá para qualquer pessoa pode fazer. Então, a primeira coisa que eu falo, levando em consideração o que você falou, tá, Mero? Pesquisa o mercado. A informação mais básica é quem tá, aonde você está, quais são as pessoas que frequentam ali, qual que é a faixa etária dessas pessoas é importante, né? Se ela é casada, se ela é solteira, se ela é juntada, se tem filho, se tem um gato, né? Como um co-host aqui, né? Do cast, se ela tem, né? Não tem filho, se mora com a mãe, se mora com o pai, se mora sozinho. Então, essas informações são importantes para a estratégia. E depois o que você faz? Será que a minha comunicação, será que o que eu vou fazer vai dar certo? Então, do processo, a primeira parte eu falo, faça o tradicional. Importantíssimo. O arroz com feijão nunca vai deixar de ser o arroz com feijão, bem temperadinho, profundo, fica uma delícia. Ele nunca vai deixar de existir. Agora, será que vai dar certo? Daí você vem com a pesquisa do neuromarketing e pega um pedacinho do público, que a gente fala de amostragem, e fala, testa aqui para mim. E a gente faz uma pesquisa com um pedacinho só do público. E daí a gente fala, opa, esse público reagiu assim, né? Teve essa resposta, teve essa emoção, essa pessoa reagiu assim, ficou espantada, ficou feliz, ficou triste, a pessoa ficou com medo, ficou com nojo, enfim. Identifica isso. Você fala, será que... Daí no final eu pergunto sempre, será que é isso que eu queria causar nela? Dica prática, não só está no canal que o teu cliente está, mas fazer, eu chamo de humanização, né? Te comunica como se fosse literalmente você comunicando. Por isso que dá certo. Uma pessoa comunicando com outra. Nós buscamos pessoas na comunicação, nós buscamos face, nós buscamos semblantes, nós buscamos qualquer referência humana ou animal em uma comunicação. Isso é importante. É isso. Pois é, né? E você sabe que esse programa a gente acabou entrando também até no tema da questão do desafio ético, que é o neuromarketing, né? Muita gente falando, a gente encontra isso, né? A questão da manipulação, a questão da invasão da privacidade das pessoas, e a gente chegou até nisso, né? Então, exato. Realmente foi um programa amplo, foi profundo e amplo, eu não sei como é que a gente consegue isso. Não, e foi engraçado porque eu comparei um pouco essa questão de você estudar as emoções com as pesquisas de neuromarketing, inclusive com o lado escritor do Homero, que é você tentar realmente produzir as emoções através da literatura, né? E foi muito engraçado porque é uma conversa que eu nunca tive com ninguém, com os meus amigos que são autores, que também escrevem livros, literatura. Eu nunca tive uma conversa sobre isso e eu aproveitei o Felipe para realmente trazer isso como curiosidade, sabe? O que é você estudar as reações, por exemplo, que a comunicação pode provocar nas pessoas e como é você tentar provocar essas reações das pessoas. E entrou exatamente nessa discussão também sobre ética. Eu achei muito interessante e vale muito a pena assistir esse programa. Concordo, 100%. E aí, a gente, já porque a gente passou da questão de um assunto polêmico, vamos trazer outro assunto polêmico aqui, olha só. A gente trouxe a Esther para falar sobre fake news. O que a gente tem para falar da Esther, Thaís? Bom, assim, eu achei que a Esther, ela trouxe uma bagagem para a gente ali do conhecimento de fake news de uma forma muito boa, porque além dela ser uma pesquisadora estudiosa, ela tem aí realmente uma questão de pesquisar a comunicação, ela trouxe
os mecanismos da fake news, como que isso impacta diretamente na pessoa, nas famílias, na sociedade, na democracia. Então, ela conseguiu trazer isso de uma forma leve, sem estar politizado, sem, né, tipo assim, e de uma forma que realmente fica fácil de entender. Então, eu acho que esse programa, ele é um tema extremamente polêmico, ele é um tema que hoje todo mundo fala e muita gente falando só da boca para fora, e a gente conseguiu chegar ali colocando alguns pontos e delimitando esse tema de uma forma muito bacana. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com o resultado do conteúdo desse programa. E especialmente, assim, ela é uma pessoa que tem um currículo muito vasto, inclusive, eu vou deixar o currículo de todos os participantes que a gente trouxe desses primeiros episódios do Basecast na descrição desse vídeo. Então, para você que está vendo ele agora, se interessou, tem na descrição do vídeo todo o currículo de todo mundo que participou. Segue essas pessoas nas redes sociais, porque elas fazem a diferença. É um conteúdo que vale a pena todos os dias. E vamos pro VT da Esther, então, porque esse foi um programa muito interessante e eu acho que vale a pena mostrar para todo mundo um pouquinho desse conteúdo tão legal. Primeiro, né, nas lógicas de produção de conteúdo que a gente tem hoje, que é totalmente diferente, assim, vem mudando uma velocidade muito grande, né, mas especialmente nos últimos 15, 20 anos, é totalmente diferente do que a gente tinha no século passado. E por que eu falo século passado como se fosse um bloco só? Porque foi no século XX, desculpa falar um pouquinho de história, mas eu gosto de lembrar disso para a gente realmente trazer uma reflexão mais substantiva. Foi no século XX que a gente teve a construção da chamada comunicação de massa, né? Que é essa comunicação ampla. Não significa que a massa, né, a população como um todo, é homogênea, que também foi uma discussão da comunicação do século XX. Mas é porque no século XIX a gente não tinha isso. A gente mal tinha os jornais impressos, né? Então a comunicação, além de muito mais lenta, ela era muito mais unidirecional e de poucos para poucos. Quando eu tenho a invenção da prensa, que chega na imprensa mesmo, né, nessa lógica de produzir e reproduzir vários jornais iguais ali nos fins do século XX, e no início do século XIX, no início do século XX, a gente tem rádio, na sequência a gente já tem TV, isso junto com Primeira e Segunda Guerra, cinema, a gente começa a mudar essa formatação, né? Então, ainda é um ou poucos falando para muita gente. É a comunicação unidirecional? Mas é nesse ambiente, e que também tem a ver com a metodologia científica, positivismo, que o jornalismo profissional se desenvolve. E aí tem a ver com a credibilidade que o Homero estava falando, né? Por que pós-verdade? Porque o conceito de verdade em que está estruturado o jornalismo é aquela ideia de que ele tem um método, ele tem um protocolo, ele não sai publicando qualquer coisa. Por que eu acredito no que está no jornal? Porque o jornalista foi lá, checou a informação, órgãos oficiais, ele ouviu, idealmente, né? Ele ouviu os dois lados, quem é contra, quem é a favor, colocou as duas informações ali, e se ele cometeu algum equívoco, que é diferente de mentir propositalmente, né? Se ele cometeu algum equívoco de dados, de informação, colocou o nome da pessoa errado, eu tenho nome, sobrenome, RG, CPF, eu tenho o nome do jornal e ele pode responder por aquilo. Claro, eu entendo que os mecanismos ainda de regulamentação dessa mídia tradicional que a gente está falando ainda são falhos, sim, mas a gente tem vários instrumentos para responsabilizar os jornais, né? Inclusive injúria, difamação e etc. Agora, quando eu vou para esse século XXI, que é onde a gente está aqui, ó, a gente não está no ambiente aqui formal de nenhum jornal, de nenhuma TV, e a gente pode colocar o vídeo ali no ar, tanto quanto vai estar mais tarde o Jornal Nacional colocando o seu vídeo lá. Por que o dele segue uma lógica e o nosso outra? Quem garante que o que a gente está falando aqui tem o mesmo parâmetro? O que eu quero dizer com isso? Mudou no sentido que antes muitas pessoas consumiam conteúdo de poucos e tinha esse selo de credibilidade. Agora, todo mundo consome informação em alto grau de abundância, mas também todo mundo é um potencial contribuinte e produtor de conteúdo. Então, assim, as margens se borraram, né? Eu não sei mais quem consome e quem produz. E nisso está faltando uma curadoria. A gente olhar com senso crítico mais aguçado. Parece até utópico nesse momento falar, mas é reconstruir as pontes de diálogo mesmo, né? Eu acho que a gente, a duras penas, vai ter que ir lá furar as bolhas, se reconectar com algumas pessoas, chamar para conversas difíceis, e isso passa em grupos, mas em outros ambientes,
porque a gente fala assim do digital como se ele fosse, principalmente do virtual, né? Como se ele fosse real. Tipo, o que acontece lá? Não é mais assim, não tem essa fronteira, né? Aqui o mundo real, o mundo digital. A gente existe, né? E por isso, inclusive, que eu defendo a responsabilização das pessoas nos ambientes digitais, porque o que elas fazem lá tem impacto no mundo real, né? Pode ser um assédio, pode ser pedofilia, pornografia infantil, exploração do trabalho infantil, racismo, enfim, várias manifestações que o pessoal não gosta que fale, né? Manifestações de ódio, que podem resultar no final na morte de uma pessoa. Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas no ambiente digital, sim, mas acho que individualmente o que a gente pode fazer é reconstruir essas pontes. Em primeiro lugar, não compartilhar mentiras, né? Faça esse processo educativo, né, de checar as coisas, não compartilhar, avisar o coleguinha, como a Thaís falou, né, isso é mentira, não compartilha, tá aqui o link, usa o link verdadeiro, né? E acho que pensando em educação midiática, não é todo mundo aqui que vai educar as pessoas e que vai estar preparado para isso, mas exigir isso enquanto política pública a gente pode fazer. Gente, o que mais me encanta é essa tranquilidade da Esther de apresentar os conteúdos. É uma forma muito gostosa, a gente ouve de uma maneira muito tranquila também. Eu já não sou exemplo nenhum de tranquilidade para discutir esse tema. Ai, que coisa. Mas fica aí, então, uma pessoa que realmente tem toda a propriedade e tranquilidade para discutir o tema. Vale muito a pena assistir. E no programa 006, no Mêscast 006, na semana passada, a gente trouxe duas pessoas muito especiais, que é a Vera Rosa e a Andréa Genessir. E uma curiosidade sobre esse programa é que ele nasceu num comentário que eu fiz no story que a Vera Rosa publicou. Porque, como a gente está agora 7 semanas consecutivas produzindo conteúdo sobre comunicação, valorizando, comunicação, o que eu achei muito interessante, que eu e a Vera, a gente se segue nas redes sociais faz muitos anos, e ela é uma pessoa que faz muito isso. Ela produz comunicação, ela produz valor através da comunicação. E ela estava comentando sobre o grupo das mulheres de sucesso em um dos stories dela, e eu achei muito interessante como isso é exatamente o que a gente está tentando fazer aqui, que é produzir informação, produzir comunicação com valor, com qualidade. E eu comentei isso com ela, dizendo, isso daria um podcast. E questão de 2 semanas depois, a gente estava aqui discutindo realmente a trajetória da carreira dela, a iniciativa do Grupo das Mulheres de Sucesso e produzindo aquele programa impecável junto com a Andréa também. Eu gosto bastante que deu aquela virada de chavinha, né, do empoderamento feminino para o poder feminino, né? A ideia de trazer que a mulher já nasce com o poder é muito legal. Então, e assim, eu confesso que depois até fui procurar mais e encontrei várias pessoas que comentam muito isso e que a mulher realmente precisa conquistar o seu espaço e entender que o mundo é que convenceu que ela não tem esse poder, né? E que agora ela já pode estar trabalhando de uma forma diferente. Então, isso realmente para mim foi uma virada de chave. Fora o próprio grupo, né, que a Vera montou, que ali eu acho que é um grupo muito legal, que não é só um grupo de network, ele é um grupo também de apoio, ele é um grupo de suporte, ele é um grupo que tem a ver com sororidade. Então, assim, eu acho que vale a pena também assistir esse conteúdo, por mais que o grupo ainda seja mais regionalizado ainda, ele tem um potencial de crescimento grande, então aí eu acho bem interessante. Que perfeito. Então vamos deixar aí o VT e ouvir da própria Vera um pouco mais sobre essa questão do poder feminino. E aí, daqui a pouquinho, a gente tá de volta. Eu tenho absoluta certeza que nós, mulheres, a gente já nasceu com poder. Veja, a gente gera pessoas no ventre, né? Então, acho que só por isso, nós já nascemos com o poder. Nada, não é fala feminista, não é nada contra os homens, porque a gente gosta que os homens estejam na nossa vida também, tá? Mas, então a gente já nasce com o poder. Além da gente já nascer com esse poder, aí sim, qual é a luta que a gente vive? A luta que a gente vive é para fugir das pessoas
que nos colocam para baixo, né? Nos diminuem ao longo da nossa carreira. Nós vamos encontrar pessoas que nos diminuem a nossa capacidade, né? Coloque em dúvida quem você é, ou a tua profissão, ou o teu caráter. Então, aí sim, vem da onde que nós temos que nos proteger e para onde, qual é então eu digo assim, qual é a guerra, qual é a luta que eu quero lutar? É essa. Porque eu cresci num ambiente muito bom, porém, muitas coisas e pessoas ao meu redor me faziam ser diminuídas. E hoje eu luto para isso. Eu não deixo mais ninguém diminuir o meu trabalho, ninguém diminuir a capacidade, e digo mais, não deixo ninguém fazer isso com mulher nenhuma que esteja perto de mim. Ou homem também, mas assim, não deixo. Essa é a minha forma de pensar. Em primeiro lugar, eu falo assim, faça parte. Busque, porque se você estiver sozinha dentro da tua loja, dentro do teu estabelecimento, dentro do teu escritório, não vai, às vezes, acontecer se você não levantar da cadeira e ir até o teu parceiro, ir até a oportunidade. Então, assim, eu diria, em primeiro lugar, vá buscar. Hoje mesmo, hoje não, olha só, recebi uma mensagem à 00:18. Nosso evento foi ontem à noite, tá? E o pessoal vendo os stories, tá? 00:18, uma mulher me mandou mensagem. Gente, como é que eu faço para fazer parte desse grupo? Aí eu só fiz o primeiro contato, conversamos amanhã, estou conversando com ela, mas assim, você veja, ela procurou, eu não sei ainda quem é ela, mas então, procure, se informe, veja na tua cidade, joga no Instagram, joga no Google, vai aparecer nas pesquisas, grupos. Tem muita gente que usa a técnica do vou em todos, entro em tudo que é grupo, porque se eu estiver alcançando 300 mulheres, eu vou vender para 300 mulheres. Doce ilusão. Entra num grupo, fica lá um tempo, depois entra no outro, vê onde você se encaixa melhor, né? Veja qual é o perfil do grupo para você, para a tua personalidade, para o teu negócio. Às vezes o grupo não serviria para a tua personalidade, mas serviria para o teu negócio. Abra mão de conceitos, reveja seus conceitos. Abra mão, você precisa... Qual que é a tua prioridade? Eu quero alavancar meu negócio, eu quero vender mais, ok, onde é que eu vou buscar? Através de network e relacionamento. Você só vai ter isso, agora você entra num grupo hoje, amanhã, você quer sair vendendo. Não é assim, né? Mas faça parte de um grupo, faça parte de um lugar que te faça bem e que faça bem para a saúde do teu negócio, aonde você vai aprender mais. Agora, em lugares que você vê que não é o perfil, ou não é teu perfil, não é do teu perfil, não é o perfil do teu negócio, eu te faço a pergunta, adianta ficar? Não jogue teu tempo nem teu dinheiro fora. Isso é igual você quando investiu na tua faculdade. Você escolheu, às vezes, você trocou de faculdade, ok, não tem problema errar. O problema é você persistir no erro. Então, corra o risco. Vá à luta, corra o risco. Pesquise, vá atrás, faça parte. É muito importante. Essa é a minha visão. Acho que vale destacar também que a participação da Andrea, né, nesse programa, ele acabou sendo muito... Porque a Vera vem com toda essa energia e a Andrea vem com um aterramento, né? Ela vem falando de coisas bem pontuais, ela é uma pessoa, assim, eu também já conheço ela há algum tempo, já fiz ali fizemos trabalhos juntos, então eu sei o potencial que ela tem, não só como profissional, mas como mulher. Então, eu acho isso muito bacana, porque as duas juntas, né, nesse projeto das Mulheres de Sucesso, eu acho que realmente tem tudo para crescer muito, assim, porque são duas pessoas que têm elas têm uma expertise muito grande em fazer a coisa acontecer. Eu vou datar um pouco esse programa, porque
acabou sendo um programa que ficou muito atual, a discussão ficou muito atual, porque a gente teve agora a estreia da Copa do Mundo Feminina e muito está sendo falado sobre realmente a qualidade dos jogos, a qualidade do evento, sabe? E está sendo um evento incrível e está se discutindo muito esse crescimento, sabe? E ainda assim existe muito preconceito, muita resistência, ainda muito desse machismo estrutural, sabe? Que limita e tenta limitar o espaço das mulheres. Então, acabou sendo um programa extremamente atual e importante no momento que essa discussão ela veio, inclusive, por causa do cenário máximo do esporte, que é o futebol, que é uma Copa do Mundo. Então, a gente publicou esse programa na terça-feira da semana passada e a gente teve uma semana aí de discussão realmente da presença da mulher nos maiores e melhores palcos do mundo, que é onde ela tem que estar, e isso foi muito incrível. Acabou ficando realmente muito, muito, muito atual e tá na pauta da semana, né? E daí fazer um comentário, né, que em geral a gente tenta buscar a intencionalidade de cada um dos temas, né, a gente tenta buscar uma série de detalhes, mas neste caso foi muito mais uma questão de agenda e que gerou toda a intencionalidade depois, né? Então isso que eu acho que foi muito legal ter acontecido dessa forma. Exato. Bem, os nossos primeiros 5 programas aí que trouxeram convidados para o MazeCast, a gente resolveu fazer esse recap para que todo mundo pudesse conhecer um pouquinho mais do que passou. Como eu falei, teve muita gente que veio, às vezes, porque é um seguidor do Felipe, ou do Alex, ou da Vitória, ou da própria Vera, conheceu o programa através dessas personalidades que passaram por aqui para deixar um pouco da experiência deles e que provavelmente vão voltar. Então é legal a gente fazer um programa para mostrar um pouquinho de quem já esteve por aqui nesse começo de caminhada do MazeCast e convidar todo mundo mais uma vez para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo, para deixar seu comentário e principalmente porque a gente também quer fazer esse engajamento através dos comentários aqui, criar essa comunidade que vai discutir marketing, comunicação e a qualidade principalmente na comunicação. Eu acho que a gente tem aí um desafio muito grande e a gente conta também com todo mundo, né? Porque a gente está se colocando realmente à disposição. Nos usem para que a gente vá pesquisar o tema que você se interessa. Então, coloca aí o tema que a gente vai atrás. A gente realmente fazer um tema que seja relevante, que seja atual, né? E que a gente possa realmente... E que seja conectado com os assuntos que a gente se interessa também. Então, coloca ali, a gente vai atrás para vocês. E Thaís, vamos deixar um recadinho da MazeHeads aqui nesse momento? Eu acho ótimo. Segura mais um videozinho, então. Não deixe suas ideias perdidas flutuando no espaço da sua cabeça. Na MazeHeads, a gente encontra o caminho, a gente leva você para o melhor destino para construir os seus projetos. É isso aí. Ai, ai. Então, voltando agora, para a gente já fazer o encerramento do programa, eu queria colocar na tela apenas um agradecimento a algumas pessoas muito importantes e que estão sempre presentes nas transmissões, contribuindo com os comentários, contribuindo com as discussões. E vocês podem ter certeza que esse trabalho que a gente está fazendo de buscar pauta, de buscar assuntos importantes e principalmente trazer pessoas que são propriedades desses assuntos importantes para falar por aqui, em grande parte para vocês. É isso aí, assim, né? Algumas dessas pessoas têm os nossos contatos de WhatsApp e é muito legal a gente também receber o feedback. Eles dão feedback, sim, eles trazem umas informações que são interessantes para que a gente possa realmente trazer um conteúdo cada vez melhor. Então, esse é o nosso principal objetivo e a gente fica muito feliz com a participação de cada um de vocês. Exatamente. Então, a Josi, o Diego, o Hélio, a Tess, todo mundo que acompanha a gente, além deles, sabe que também estão presentes nos programas. A galera que está chegando agora, está conhecendo pela primeira vez, comenta, participa. A gente quer cada vez mais a participação de vocês aqui, porque da mesma forma que a gente está produzindo esse conteúdo para trazer para vocês, é o feedback de vocês que também ajuda o conteúdo a ficar cada vez melhor. Então, mais uma vez, só queria deixar o agradecimento para todo mundo
e já vamos nos despedir. Esse foi um programa um pouquinho diferente, mas volta e meia a gente vai dar uma quebrada na mecânica do Macecast para trazer esse condensado de informação ou uma dinâmica diferente com alguns convidados diferentes. A gente está preparando coisas novas e sempre vai ter novidade por aqui. Toda terça-feira, 8 horas da noite, Premiere no canal do YouTube. Isso que importa. É isso aí, né? Toda terça-feira já tem um encontro marcado, reserva na agenda e vem conversar com a gente num chat que sempre no mínimo a gente é muito divertido para o conteúdo que acaba ampliando ainda mais, né? E que fique bem claro que todo chat, todo live chat na Premiere sempre acaba indo para gastronomia. Sempre fala de comida. Sempre fala de comida. Não tem como. É isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Espero que tenham gostado do programa e que voltem e que sigam o Macecast para conhecer um pouquinho mais sobre comunicação. Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana. É isso. Abraço, pessoal. Até a próxima. One small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar.